Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Leia Bula. E hoje eu estou de volta aqui depois de um breve recesso, mas eu estava ocupada, viajando, fazendo curso. E a gente estava aqui em substituição com a Luana Kelly, né? Hoje ela está trabalhando também, cheia de tarefas, porque a gente não para. A gente está aqui para falar de saúde, de qualidade de vida, de cura, de amor, de gratidão. E não deixando também de agradecer a minha amiga e convidada, doutora Dulciane Alves. Ela vai se apresentar, mas eu quero fazer um agradecimento especial aqui para o Paulo Puliminha, para a maravilhosa Suelen. Gente, eles são responsáveis por isso tudo dar certo. A gente só faz aqui falar do que a gente conhece, mas eles são os principais atores desse quadro. E também eu quero que vocês não esqueçam, olha aqui atrás na telinha, a Escola Newton Lins. Se você tem um filho, um colega, um irmão, um primo que deseja fazer o ensino médio, o ensino fundamental, tá aqui, Escola Newton Lins. E se você tem alguma dúvida, vai lá na página do Portal da Holanda, no site, e clica em cima para saber de todos os detalhes. Eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, e seja bem-vinda, Dulciane. Bom dia, querida Ednilza. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Vim hoje aqui conversar sobre cuidados paliativos, trazer minha experiência pessoal, né? Que acima de tudo, o cuidados paliativos ele é um ato de amor. E aí a gente vai conversar sobre isso e vamos discorrer sobre o assunto e trazer um pouco da minha experiência. Exatamente. Gente, a Dulciane, ela é farmacêutica, ela esqueceu de falar. Esqueci de dizer. Qual é a tua especialidade mesmo? Fala aí pra gente. Eu sou farmacêutica bioquímica, tenho especialidade em citologia clínica, mas já estou há 10, 12 anos, mais ou menos, trabalhando na área de gestão. Gestão, né? O que não deixa, assim, da gente trabalhar com muitas pessoas, colaboradores, usuários, né? Que não deixa de ser um ato de amor. É um desafio enorme. Eu sei que é trabalhar, porque cada uma pessoa é diferente, cada uma pessoa é um indivíduo, assim, cheio de mistérios, cheio de bênçãos, mas também cheio de preocupações. Mas hoje nós trouxemos um assunto, assim, muito interessante, que são cuidados paliativos. E quando a gente pensa, principalmente eu, estava conversando com a Dulciane, quando a gente pensa na palavra paliativos, cuidados paliativos, a gente se remete a quem tem CA. Porque quando eu estava lá no SECOM, né, eu trabalhei um tempo no SECOM, a gente dizia bem assim, o paciente está em cuidado paliativo. Eu disse, meu Deus do céu, então já não vai durar muito. Não vai durar muito, mas assim, já me pesava no coração. Mas hoje eu já vejo de uma outra forma e eu trouxe a Dulciane aqui para esclarecer vocês que têm dúvidas sobre cuidados paliativos, o que é, como fazer, onde encontrar pessoas para fazer isso. Hoje a Dulciane vai nos esclarecer. Então, doutora Dulciane, o que são cuidados paliativos? Bem, vamos tentar esclarecer essa impressão que todo mundo tem de uma forma errônea, né? O cuidado paliativo, a palavra paliar, né, ela vem do latim, pallium. O que significa? Aquela capa que os cavaleiros usavam para se proteger das tempestades, que significa evitar, proteger o indivíduo de um mal evitável. Ou seja, paliar, cuidados paliativos evitar que o indivíduo, o paciente, ele sofra um mal desnecessário. Ou seja, evitar que ele sofra dores, que os sintomas da doença dele sejam sentidos de uma forma mais graves, se você pode evitar isso. Então, o paliativismo, ele não é só aplicado a pessoas que não têm mais como tratar. Ele deve ser introduzido na terapêutica o mais precoce possível. E isso não se aplica somente a pacientes com câncer, como as pessoas têm em mente. Cuidados paliativos, ele só se aplica a pacientes com câncer. Não, ele se aplica a várias outras patologias também. Doenças degenerativas, pacientes com AVC, pacientes com doenças genéticas,
doenças progressivas, doenças crônicas de um modo geral. Então, isso em qualquer fase da doença. Quanto mais cedo o cuidado paliativo ele for instituído, melhor. Por quê? Porque ele vai dar mais qualidade de vida para o paciente. Não só para o paciente, como para a família do paciente, né? Então, o objetivo do cuidado paliativo é dar mais qualidade de vida, seja para o paciente, mas também abrangendo a família como um todo. Porque quando uma pessoa adoece, não é só aquela pessoa que adoece, toda a família, toda a estrutura em volta também sofre. E me diz uma coisa, então, existe um protocolo específico em cuidados paliativos ou é para cada doença que você estabelece um protocolo ou um rito? Como é isso? Como é feito? Não, protocolo não existe. O que existe é o seguinte, as instituições, geralmente têm uma equipe, ou deveriam ter, uma equipe de cuidados paliativos. E essa equipe ela é multidisciplinar. Tanto a particular como a pública, é isso? Isso, tanto na privada quanto na pública. Ela não é formada apenas de um especialista. Ela tem que ser, como ela visa um cuidado integral ao indivíduo e não à doença. Por quê? Qual é a diferença do paliativismo para o tratamento curativo? O tratamento curativo, ele foca na doença. O médico, ele foca na doença. É difícil você ver um médico que está ali tratando aquele paciente, mas ele perceba também o indivíduo, as condições psicológicas, emocionais. Não, ele só foca na doença. E já o paliativismo não, ele foca no indivíduo. Ele tem a doença ali, mas ele está preocupado com o indivíduo. Se o indivíduo está bem emocionalmente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente. Então, a equipe de cuidados paliativos, ela é formada por médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, dentistas, multiprofissional, até capelões. Isso também entra aí também o familiar, o cuidador, que pode ter ou não uma formação para isso, né? Porque só no o paliativismo, para você exercer, você não precisa necessariamente ter uma formação. Se você tiver, ótimo, mas você ter uma escuta qualificada, você doar seu tempo, o seu cuidado, o seu carinho, uma massagem, isso aí é um ato de cuidado. É você dar o que o teu familiar, o que o teu paciente precisa. É ele se sentir cuidado, amparado, acolhido e não um estorvo. Porque a pessoa, veja bem, uma pessoa às vezes ela é cerceada do dia para a noite, dos movimentos, da fala. Uma pessoa que tem um AVC, por exemplo, ela adoece, quando ela recobra a consciência, muitas vezes ela já perdeu os movimentos, ela perdeu a fala, ela tinha uma independência e de repente ela acorda num quadro totalmente diferente de dependência absoluta, onde ela precisa de cuidados integrais. Ela precisa de ajuda para o banheiro, ela precisa de ajuda para se alimentar e muitas vezes ela se sente um peso. E dependendo da pessoa que está ali prestando auxílio, isso vai fazer toda a diferença no modo como ela é cuidada, no modo como ela é tratada. Então, é muito importante que quem está ali prestando esse cuidado saiba fazer esse paliativismo com amor, com dedicação, com respeito, mantendo a dignidade do paciente. Olha, gente, que interessante. Então, vai muito além do que a gente pensa de só dar uma medicação, de colocar para dormir. Você doa amor, doa gratidão, doa a sua energia. Então, eu julgo que as pessoas que vão fazer esse tipo de trabalho têm que ser preparadas. Tem que ser preparadas. Espiritualmente e emocionalmente. Emocionalmente, porque muitas pessoas... Eu cuidei 14 anos da minha mãe. Minha mãe ficou 14 anos numa condição de dependência total. E eu tive muitas experiências com cuidadores que eu precisava trabalhar, preciso trabalhar até hoje, inclusive. Porém,
nem todo mundo se encaixa no perfil. Muita gente quer ser cuidador de idoso ou de criança, mas nem todo mundo tem perfil para isso. Porque você tem que ter empatia pela pessoa que você está cuidando em primeiro lugar. Não pode ser algo feito somente para te garantir um sustento. Mecânico. Você tem que ter respeito, cuidado, carinho ao tocar o corpo de outra pessoa, né? Ali não é simplesmente um objeto, é um indivíduo, é uma vida. Você tem que ter, no mínimo, empatia por aquela pessoa, aquele indivíduo que você está cuidando. E é muito importante você saber perceber. Tem gente que não fala, gente. E aí, como é que você vai interagir com aquele paciente que não se comunica através da fala, que é o nosso órgão principal de comunicação? Se às vezes com a fala a gente já não consegue se entender, imagina com uma pessoa que não fala, como que você vai se comunicar, né? Então, é muito importante, é necessário ter uma sensibilidade. E o meio acadêmico, o meio médico, de um modo geral, ele é muito tecnicista, ele é preparado para tratar a doença. Muitas vezes ele não tem muita sensibilidade para lidar com pacientes graves ou terminais. É verdade. E isso choca. Muitas vezes a forma como a notícia é repassada, a forma como uma notícia é dada. Às vezes o paciente recebe como uma sentença de morte. E tem pessoas que ficam em cuidados paliativos por anos. Nem sempre é uma sentença de morte. E ficam curadas. Ficam anos. Tem paciente que está 8, 10 anos em cuidados paliativos. Então, tudo vai depender, cada caso é um caso, é individual. Depende do estágio da doença, depende do indivíduo, né? Então, você me perguntou se havia um protocolo. Não há. O cuidado paliativo ele pode ser feito na própria instituição, pode ser feito em domicílio, tudo vai depender da saúde do paciente, do caso clínico. Tem paciente que deambula, tem paciente que é acamado, então cada caso vai ser avaliado e tratado de acordo com o caso clínico de cada um. Agora, eu te pergunto o seguinte, você me falou da sua experiência pessoal, né? Que eu conheço, né? Como é que foi para ti essa experiência como profissional e como ser humano? Como profissional, foi muito enriquecedora, porque eu fui além. Eu testei meus limites e fui muito além. Por quê? Minha mãe, inicialmente, ela teve um aneurisma cerebral. Da noite para o dia, ela perdeu os movimentos e ela perdeu a fala. Então, eu tive que reaprender muitas coisas. E o que eu não sabia, eu busquei. Ela fazia fisioterapia, ela fazia fono, e eu fui estudar. Eu fui estudar o que era afasia, eu fui estudar o que era hemiplegia, porque eu não podia me limitar apenas à terapia que ela tinha 2, 3 vezes por semana. Eu intensificava o que eu aprendia com os profissionais durante o meu dia a dia. E eu via que isso era bom para ela. Então, minha mãe não teve espasticidade, não teve rigidez de membros. Eu pude ter uma compreensão melhor, né, do quadro clínico dela, eu pude ajudar. E como profissional também, eu tive muitas decepções quando eu precisava ir em algumas instituições que precisava prestar atendimento médico, e eu via a forma como eles tratavam não só a ela, como a outros pacientes. Infelizmente, nem sempre o atendimento é humanizado. Isso não se ensina em academias, né? Isso não é o atendimento humanizado, infelizmente, ele não faz parte da formação acadêmica. Isso é do indivíduo. Isso vem eu acredito que da sua alma, da sua natureza. Você tem que ter empatia pelo outro ser humano que você está ali cuidando. É você olhar com um olhar de ser humano para ser humano, é você entender a dor do outro, é você se colocar um pouco no lugar daquela pessoa que está ali sofrendo. Eu penso que é sobre isso. É você olhar e de repente dizer, e se fosse a minha mãe? E se fosse meu pai? E se fosse meu filho? E se fosse comigo? Eu gostaria de ser tratado assim? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe.
Exatamente. Minha mãe era uma pessoa produtiva, trabalhava e de repente, de uma hora para outra, descobriu um aneurisma, entrou numa sala de cirurgia andando, falando e saiu em coma. E ficou 14 anos aí sorrindo, alegre, satisfeita, mas não andava e nem falava, mas era alegre e tinha vontade de viver. Depois teve um câncer e aí foi para a sonda, né, nasogástrica, teve que fazer alimentação parenteral, tudo isso. E depois acabou no atendimento paliativo da instituição, onde ela era tratada. E assim, eu vi que o atendimento, nem sempre as coisas são assim, acontecem como devem ser, né? Nem sempre você tem, assim, o que eu vejo hoje, em maio deste ano, em 2024, o Ministério da Saúde, ele tornou, né, ele publicou a Política Nacional dos Cuidados Paliativos no âmbito do SUS. Muito legal. Muito legal. E eu espero que daqui para frente essa política ela só cresça e melhore, porque a gente precisa muito que isso cresça e melhore enquanto serviço público de saúde, porque da maneira como está, ela ainda é muito deficiente. E eu até entendo que às vezes as pessoas, eu entendo, mas não justifica que às vezes as pessoas prestem um serviço deficiente, porque um hospital imenso que tem uma demanda imensa de pacientes tem apenas uma equipe. Não tem como atender todo mundo satisfatoriamente. Não existe. Não existe. Mas isso não justifica também não atender de acordo aquele paciente que está agendado naquele dia. Se você está ali diante daquele paciente, você tem que estar integralmente ali, porque é disso que trata o cuidado paliativo. Você tem que estar ali de olhos, ouvidos, coração abertos para aquele paciente que está ali, porque é isso que ele necessita e espera. Para aqueles familiares que estão ali, você tem que tirar todas as dúvidas, você tem que ter uma linguagem clara a respeito da doença. Tem que preparar a família. Tem que preparar a família para tudo, para tudo. Tem que ouvir as necessidades, os planos futuros, tudo tem que ficar muito claro. É disso que se trata o paliativismo. É você ter uma abordagem clara com os familiares, com o paciente. É você dar esse conforto, tirar aquela dor, aquela angústia, seja de forma psicoemocional, trazer um alívio espiritual quando necessário também. É um atendimento amplo, né? Não é, como eu disse anteriormente, o foco não é na doença, o foco é no indivíduo, é o que ele precisa naquele momento. Isso não quer dizer também que o cuidado paliativo ele vai excluir o cuidado curativo, não, eles podem caminhar paralelamente. Quando que eles se dissociam? Quando o cuidado curativo, a medicina tradicional constata que não há mais como tratar aquele paciente de forma curativa, quando já há uma progressão da doença, de forma que não vai mais ter resultados. Então não adianta mais intervenção cirúrgica, não adianta mais quimioterapia, não adianta impor ao paciente mais sofrimento. Então é descontinuado o tratamento curativo e mantém-se apenas o paliativo. É isso. É isso aí. E, gente, eu queria fazer uma chamada antes de perguntar se existe alguma pergunta aí para os nossos profissionais de saúde, para os nossos políticos que vejam essa pauta com carinho, né? Cuidados paliativos. Foi agora em maio de 2024. 23 de maio de 2024. Política Nacional dos Cuidados Paliativos no âmbito do SUS. Pois é, então vejam com cuidado, né? Porque tem muita gente acamada, muita gente que precisa. Renais crônicos, diabéticos, pessoas com câncer, com câncer.
com outras doenças degenerativas, pessoas com paralisia, né, com sequelas de AVC. Gente, tem muita gente, é porque não tem esse número, a gente vê mais coisas aí nas redes que não são fiéis às comunicações do que isso. Então a gente tem que propagar isso, dar uma chamada nisso e também fazer valer essas leis, esses anúncios, esses decretos. E eu queria saber se tem pergunta, Suelen. Doutora, no caso, qual é o estágio que a pessoa tem que estar, né, no uso da doença que já é considerado para ter cuidado paliativo? Não existe esse estágio. Os cuidados paliativos, eles podem caminhar concomitantemente com o cuidado curativo. Então, o mais precoce possível, porque como o cuidado paliativo, ele visa o bem-estar emocional, psicológico do paciente, então, quanto mais cedo ele entrar, ele vai no início da doença, ele vai ajudar em quê? A prevenir e a combater os sintomas que ela tem, os efeitos adversos. Ele vai vendo o que o cuidado tradicional não faz, a integralidade dele. Se ela precisa de um atendimento psicológico, se ela precisa conversar com o capelão, se ela precisa de uma fisioterapia, sabe? Se a família precisa conversar com a equipe multidisciplinar para ver qual é a melhor conduta. Então, o mais cedo que se puder iniciar o cuidado paliativo é o ideal. Com o avançar da doença, né, as ações paliativas elas devem ser intensificadas. E aí, como eu falei anteriormente, quando a medicina tradicional curativa chega a uma conclusão que não há mais recursos para tratar aquela doença, que está no estágio, que é o que a gente diz, no caso do paciente oncológico, está em estado terminal, aí você descontinua o tratamento curativo e mantém apenas o paliativismo. Mas isso é feito de uma forma contínua, assim, não há uma pausa, sabe? As coisas têm que caminhar juntas. É um processo contínuo. Então não existe assim, só vai para o paliativo. Mas assim, isso que eu estou falando seria o ideal. Na prática não é o que acontece, tá? Isso seria o ideal. Tem mais alguma pergunta? Só mais uma. No caso onde tem que ser tratado, ter o cuidado paliativo, onde deve ser feito? É na casa, no hospital? O que vai determinar onde vai ser feito o cuidado paliativo é a condição do paciente. Se o paciente tem condições de andar, né, ele pode ir até a unidade e se consultar com o profissional que faz parte da equipe, ele vai. Até porque é interessante estimular a mobilidade, a socialização dele, que ele saia, né, de com casa. Pessoas. É interessante que ele mesmo se desloque. Agora, se o paciente tem uma condição clínica que não permite que ele saia, que ele é acamado, que ele tenha restrição de movimentos, ou tem uma condição clínica mais complicada, aí o atendimento é feito domiciliar. Gente, vocês tiveram assim um breve relato do que é cuidados paliativos. Para mim me esclareceu muito, porque eu só pensava do lado oncológico, né? É o lado que eu conhecia, mas vai muito além do que a gente pensa, né? E precisa evoluir muito, né? Tanto, eu não sei nem se tem empresa para isso aqui em Manaus. Um trabalho muito bonito, tem. Na época que eu precisei, eu pesquisei. Tem profissionais que prestam cuidados paliativos, né? Tem médicos que fazem.
Olha, legal. Atendimento particular. E assim, que eu saiba, na rede pública, eu só conheço a equipe do SECOM. Eu não sei se tem em outros hospitais. Eu também não sei. Mas eu acredito que a partir dessa publicação aí dessa política, né, nacional agora, né, no âmbito do SUS, eu acredito que pelo menos na saúde básica devam se criar equipes de cuidados paliativos, porque é necessário. Com certeza. É necessário, na atenção básica, inclusive, porque no meu trabalho, né, que eu faço atualmente, a gente já faz um pouco desse atendimento domiciliar, mas na coleta de pacientes acamados. Né? A gente faz muito isso, coleta de pacientes acamados. E se tem o paciente acamado, com certeza ele precisa de cuidados paliativos, porque ele está ali numa condição de restrição. Aí eu te pergunto, no teu trabalho, quantos pacientes acamados tem, você sabe? Muitos. Mais de 100? Com certeza. Só na área dela, gente. Só na minha área. Só na área porque dela. A minha área é a área oeste. E eu recebo muitas demandas de solicitação de coleta de pacientes acamados. Ei, Dulcinha, eu te agradeço demais esse bate-papo aqui sobre cuidados paliativos e dessa nova política aí que eu não sabia, né? É um lado que a gente não sabe tudo, né? Não. Por isso que a gente traz aqui as pessoas e os profissionais para nos esclarecer, para dar conhecimento. Se você tem um paciente, um parente que está acamado, segue lá, Dulcian, né? Como é o teu... Meu Instagram? É o teu Instagram, faz pergunta para Dulcian, deixa aí. @Dulcian com 2 L's. @Dulcian. E segue também @Ednilson Guedes Pharma, o Portal do Holanda, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Também tem Telegram. Gente, tem muita coisa para vocês. Sim. Segue a Sueli, o Niminha, o Paulo. Estou convidando todo mundo para seguir, vocês tirarem as dúvidas. E eu vou dizer que aqui deixar uma frase só: o amor é o caminho. Porque através do amor entra a gratidão, a empatia, a simpatia, o perdão, todas aquelas energias positivas que você pode e deve aderir para a tua vida, para que você tenha sucesso e vitória. Obrigada, Dulcian, pela maravilhosa entrevista, pelo esse maravilhoso bate-papo, e eu agradeço a essa equipe maravilhosa aqui, e até o próximo Leia a Bula. Gratidão.